Esse é o tipo de conhecimento que faz diferença na tua rotina clínica. Nessa aula, você vai aprender como ter resultados altamente previsíveis nas suas cirurgias, mesmo que você não tenha muita experiência, usando os biomateriais de forma pontual através da classificação dos alvéolos. Você também vai entender como diminuir os custos e aumentar essa previsibilidade. O grande objetivo aqui é apresentar uma odontologia simples e que funciona. Ou seja, nesse material você vai entender como ter um crescimento ósseo usando biomateriais ou não. O desenvolvimento dos biomateriais está crescendo cada vez mais. Só no ano de 2022 foram investidos 190 milhões em desenvolvimento de biomateriais e com previsão de crescimento de 11,4% a cada ano. Ou seja, esse é o melhor momento para você entender dos biomateriais. Mas com tanta oferta de produtos assim, como escolher? Qual escolher no meio de tantas características? E como você vai escolher os biomateriais de forma consciente, sem ficar dependendo de representantes comerciais? E por que isso é importante? Primeiro, você vai ter mais segurança e mais previsibilidade nas suas reabilitações. Segundo, que você vai evitar custos desnecessários e poder aumentar a sua margem de lucro. E por fim, esse conhecimento vai te ajudar no planejamento de cada caso clínico, da rotina aí da sua clínica. E para quem é esse conhecimento? Para quem que eu estou falando aqui? É para você que já ficou com dúvida sobre o que fazer na hora da extração dentária. Por exemplo, pegou uma radiografia e ficou indeciso sobre qual biomaterial iria utilizar, qual técnica iria utilizar. Esse conhecimento tem o objetivo de ajudar o colega que já trabalha com implantes e quer ter maior previsibilidade de resultados. Mas pode ser que você que está me ouvindo não tenha tanta experiência assim em cirurgia. E esse conhecimento é para você? Sim, inclusive no módulo 5, eu fiz uma aula que eu gostaria de ter tido há 12 anos atrás, onde eu faço para você tabelas explicando os nomes comerciais e quem é quem dentro desse mercado dos biomateriais. Então, se você está começando agora na cirurgia oral, esse material também foi desenvolvido para você. Mas esse conhecimento é para todo mundo? Se você não faz extração no seu consultório, eu não vejo necessidade desse material para você. Mas se você faz extrações no seu consultório, tem remodelações exageradas na cicatrização do seu rebordo, mesmo assim quer continuar sem mudar, então também não é para você. Hoje, esse conhecimento está cada vez mais numa crescente. Inclusive, existe um movimento dentro das empresas em levar esse conhecimento até as universidades. Veja o resultado dos gráficos das publicações dos últimos anos sobre biomateriais e sobre preservação de rebordo alveolar. Esse é o tipo de conhecimento que faz diferença na tua rotina clínica. Como tem feito diferença para centenas de colegas dentro do Brasil e no mundo. E como nasceu esse conteúdo, como nasceu esse método? Surgiu da necessidade de ter bons rebordos, não só para a instalação de implantes, mas também para a fixação de prótese. Como sempre trabalhei com reabilitações orais, eu sempre senti muito a necessidade de bons rebordos. E eu gostaria de saber muito e fui pesquisar sobre isso justamente para poder resolver o problema para os meus pacientes. Porque antes desse conhecimento que eu tenho hoje, eu era uma dentista que indicava os pacientes, porque eu não tinha conhecimento de cirurgias avançadas. Mas hoje eu sou o tipo de dentista que recebe as indicações e fideliza os seus pacientes. E é por isso que hoje eu defendo uma odontologia simples e que funciona. E quais as diferenças da odontologia de antes e da odontologia que eu pratico hoje? Basicamente, como reabilitador oral, eu trabalho com a perda dentária. O paciente me procura porque ele perdeu algum dente e eu preciso reabilitar. E hoje, com técnicas de extração regenerativas e conhecimento dos biomateriais, eu consigo solucionar os casos para os meus pacientes. Porque as extrações tradicionais atendiam às necessidades dos pacientes 50 anos atrás, quando não existiam os implantes. E hoje é considerado um erro. E quais são esses erros? As extrações tradicionais trabalham com expansão do alvéolo. E na expansão do alvéolo, podemos perder paredes ósseas, o que hoje não é interessante para quem
pense em reabilitar com implantes dentários. E o segundo erro é a manobra de Chompré, que não é mais recomendada, mas que muitos colegas ainda utilizam na rotina. E ainda aquela ideia de que se eu tenho 15 minutos sobrando no consultório, eu posso fazer uma extração sem nenhum planejamento, sem nenhum exame de imagem ou sem nenhum exame laboratorial, ou seja, eu faço uma extração sem planejamento. E o quarto erro, que há 50 anos atrás era aceitável, seria regularizar as cristas ósseas, fazendo com que o paciente perdesse ainda mais altura de rebordo. E qual o resultado de uma extração tradicional e uma extração regenerativa? Que você pode observar aqui na tela. De um lado, nós temos a extração de um premolar que tinha finalidade ortodôntica. Infelizmente, o resultado da extração foi tão desastroso que o paciente perdeu a possibilidade de fazer a movimentação ortodôntica. Já do outro lado, o paciente tem um rebordo bastante confortável para instalar o implante ou fazer qualquer tipo de movimentação ortodôntica. Nesse lado, nós temos um rebordo muito atrófico, que é difícil de ser trabalhado, que exige um profissional com muito treinamento para poder resolver esse caso. Do outro lado, nós temos um rebordo extremamente volumoso que fez com que esse paciente, usuário de prótese total, sequer tivesse a necessidade de voltar para qualquer consulta de ajustes, porque a prótese total aqui tem tanta retenção que o paciente se sente confortável e confiante. E é assim, antes de você comprar um biomaterial ou olhar para um biomaterial, você precisa entender como funcionam os alvéolos. Por isso que nesse método, a primeira coisa que eu vou ensinar para você é classificar os alvéolos. Depois, você vai precisar tratar os alvéolos. E nessa fase, você pode precisar de biomateriais ou não. E dentro da classificação dos alvéolos é que você vai entender e vai ter tudo muito claro para você quando você tem necessidade de biomateriais e quando você não tem a necessidade dos biomateriais. Mas se você precisar de biomaterial, então também vou te ensinar quais as características dos biomateriais que vão se adaptar para aquela sua necessidade. E nas aulas desse curso você vai aprender a utilizar membranas, vai aprender a utilizar substitutos particulados de diversos materiais, de diversas fabricações, de diversas granulações e vai entender definitivamente como ter sucesso na tua extração regenerativa. Imagina você sair de uma situação de desconhecimento total dos biomateriais e precisar indicar o caso para um outro colega e agora estar numa situação em que você consegue resolver todos esses casos. Qual é o valor disso para você? Quanto vale para você fidelizar um paciente, ter as indicações daquele paciente, ter a família daquele paciente como seus clientes dentro da sua clínica? E se isso tem valor para você, eu te convido para clicar no botão abaixo, fazer a sua inscrição, o acesso é imediato a todas essas informações e você vai ter a possibilidade de modificar já a tua rotina no teu consultório.